de uma história que Deus colocou no meu coração. Pastor, você não gosta de historinha, né? Vocês vivem falando que não tem que contar história, tem que pregar palavra. Irmão, mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus, quem comanda, né, quem manda, ele coloca algumas histórias no nosso coração. E eu compartilhei com o povo hoje de manhã, e eu quero compartilhar com você também, né? De uma história que aconteceu numa certa região de Israel. Ao norte de Israel, do lado leste do Mar da Galileia, ali na região de Decápolis, Decápolis significa 10 povoados, 10 cidades, havia uma cidade chamada Gadara. E essa cidade, ela tinha uma atividade econômica fora do comum para os judeus. Era uma cidade agregada a Israel, uma cidade que não guardava muitos valores do povo judeu, do povo de Israel. E nessa cidade tinha uma característica comercial. Eles exploravam, eles criavam e comercializavam porcos. Era uma atividade pouco comum. Por que uma atividade pouco comum? Porque todos nós sabemos que judeus não comem carne de porco. Não criam porcos, não comercializam porcos e não comem carne de porco. Em obediência à lei de Moisés, que está lá em Levítico. Então o povo de Israel não via com bons olhos aquela atividade econômica que era feita lá em Gadara. E por ninguém de Israel explorar esse mercado, Gadara teve grande sucesso. Era um nicho de mercado, como o pessoal chama aí, tá? Não tinha concorrência, porque só eles criavam porcos. É claro que não vendiam para os judeus, porque os judeus não consomem, mas vendiam para os romanos, vendiam para o povo do norte lá, os sírios, fenícios. Isso trazia um sucesso enorme naquela criação, naquele comércio. Sucesso grande que trouxe uma ganância exagerada às pessoas que exploravam a criação de porcos. Eram extremamente gananciosos. Ou seja, eles só olhavam para o lucro que os porcos davam. Eles estavam quase idolatrando porcos. Eles valorizavam muito mais os porcos do que pessoas. Hoje em dia tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que gosta mais de bicho do que de pessoas, não é verdade? Tem pessoas que defendem baleias, arara azul, mico-leão dourado e são favoráveis ao aborto. Uma incoerência total. Ou seja, amam mais animais do que pessoas. Estão totalmente contrários à palavra de Deus, porque animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E a palavra do nosso Deus traz como segundo maior mandamento amar o próximo, amar as pessoas como a nós mesmos, acima de qualquer outra coisa. Então, eles lá em Gadara, aqueles que dominavam esse comércio, tinham uma extrema ganância. E Deus traçou um plano para acabar com aquela situação, para acabar com aquele espírito ganancioso e um plano para evangelizar aquele pessoal. E Deus colocou um evangelista lá em Gadara. Um evangelista foi colocado, nasceu lá, estava crescendo. Mas Satanás, ele sabe quem tem um chamado para ser evangelista. Satanás sabe quem tem um chamado para servir a Deus. Ele sabe muito bem. Ele sabe. Quando o Senhor Jesus aparecia em alguns lugares, ele falou: bem sei quem tu és. Ele sabe. Lembra do caso dos filhos de Cefa? Eles sabiam que conheciam Paulo, conheciam Jesus, mas vocês não têm chamado de Deus, não. E deu uma surra nos filhos de Cefa, lá que queriam expulsar demônio. Então o demônio sabe quem tem o chamado. E o demônio, para não perder o domínio daquela região,
o domínio sobre aquelas pessoas, veio com um ataque fulminante sobre o evangelista colocado por Deus. Mas um ataque tão intenso que esse evangelista ele foi possuído por uma legião de demônios. E trazia a ele características que nenhum outro endemoniado tinha. Quebrava correntes, né? Ele andava nu pelo cemitério, pela região. Era uma região que as pessoas tinham medo de passar. Ele dominava a região, né? Então, Satanás quis aniquilar com o evangelista colocado por Deus lá. Mas veio o Senhor Jesus. O Verbo se fez carne. E uma das primeiras missões do Senhor Jesus, constava lá na agenda dele, que o Pai traçou, era libertar esse evangelista. Tanto é que o Senhor Jesus fez o discurso da montanha, né, curou um leproso, um servo do centurião com a palavra. Aí o Senhor falou: passemos para outra margem, porque na outra margem eu tenho uma missão de libertar um evangelista. E o Senhor pegou o barco com seus discípulos e, atravessando o mar da Galileia rumo a Gadara, de repente uma tempestade veio. Tempestade de repente é uma tempestade levantada por demônios, para impedir que o Senhor Jesus chegasse em Gadara e acabasse com toda aquela situação. Mas o Senhor Jesus repreendeu a tempestade, chegou em Gadara e expulsou os demônios daquele evangelista. Ou seja, libertou aquele homem e libertou a região. Mas faltava algo. Faltava quebrar a idolatria, a ganância, a avareza sobre a criação de porcos. E o Senhor Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. É claro, irmãos, que o Senhor não fez a vontade dos demônios. Os demônios falavam: deixa-nos entrar naqueles porcos. O Senhor Jesus permitiu, não porque fazia a vontade dos demônios, mas porque fazia parte já do seu plano. E os porcos, quando possuídos por demônios, procuraram o quê? Aquilo que o demônio não gosta, né? Ele anda em lugares áridos, secos, procurou água, se jogaram no mar. E o que aconteceu? Aqueles gananciosos comerciantes de Gadara ficaram tão revoltados que expulsaram o Senhor Jesus de lá. Mas o plano de Deus se cumpriu, porque o Senhor Jesus deixou lá o evangelista liberto para pregar. A palavra diz lá em Lucas capítulo 8, Lucas 8:38. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Ele queria seguir o Senhor Jesus, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ou seja, o Senhor Jesus falou para aquele homem: olha, você não vai me seguir, porque o seu chamado é aqui. Você vai pregar a palavra do Senhor e muito mais, você vai dar o seu testemunho de vida, né, para essas pessoas, para quebrar a ganância, para que eles parem de cultivar aquilo que é condenado pela palavra, porque eles até provocavam os judeus com aquela criação de porcos. Daqui judeu abominava, né? E Deus colocou tudo de acordo com o seu plano. Então, irmãos, todos nós temos um chamado. E Satanás vai fazer de tudo para que nós não cumpramos o nosso chamado. Alguns têm um chamado maior de pregar a palavra de Deus, outros têm um chamado de evangelizar, outros têm um chamado para eventualmente servir ao Senhor, né? Como muitos casos, né? Então, Deus age dessa maneira. Ele nos liberta
Deus, Ele nos abençoa, não para que nós desfrutemos da bênção unicamente, mas para que nós possamos estar bem para poder servi-lo, para poder ser o evangelista de Gadara, o evangelista da Moca. Aqui não tem criação de porcos não, né? E vai por aí afora. Então é assim que Deus age, irmãos. Deus também levantou uma pessoa para evangelizar a Síria. Levantou um Ciro, que era leproso. Deus, se você estudar o texto de Naamã, você vai ver que Deus preparou todos os detalhes para que aquele homem fosse curado da lepra, se convertesse ao Senhor e levasse o seu testemunho para a terra dele, né? Evangelizando também as pessoas da terra dele. É assim que Deus age. Então, se você quer mais de Deus, sirva a Deus e peça para servir a Deus. Senhor, eu preciso estar bem para poder te servir, não só para desfrutar. Amém, povo de Deus?